Caros telespectadores, sejam bem-vindos a este novo capítulo do programa A Nossa Cultura. O programa A Nossa Cultura foi criado com o objetivo de divulgar e dar a conhecer ao mundo lusófono a Guiné Equatorial, destacando o seu ambiente social, político e cultural. Pode ser considerado como um espaço de interação entre a lusofonia e a Guiné Equatorial que permite o intercâmbio de contato entre as partes. Como todos os programas de televisão, o objetivo deste programa é informar sobre a atualidade e a atividade da CPLP, aproximando ainda mais a população equatoguineense da comunidade lusófona. Como todos os capítulos, costumamos a ter a nossa co-apresentadora conosco, a colega Lina Andem. Seja bem-vinda. Olá, cara Carlota, obrigada pelas boas-vindas. Obrigada a vocês, telespectadores, por estar ali sempre a acompanhar o nosso programa. Como todos os programas, sempre temos um tema a tratar e hoje vamos falar da CPLP. Sem mais preâmbulos, vamos entrar com as notícias. A CPLP acolheu a apresentação da edição em português do Relatório Dinâmicas do Desenvolvimento em África 2024. Este relatório, produzido por instituições internacionais, analisa as principais tendências e desafios do desenvolvimento no continente africano, abordando questões como crescimento econômico, sustentabilidade política, públicas, infraestruturas ou impacto de fatores globais como a mudança climática. A apresentação do relatório em português foi uma oportunidade para fortalecer o debate sobre o desenvolvimento de África nos países lusófonos e promover a partilha de conhecimentos e experiências entre os membros da CPLP. Além disso, destacou a importância da colaboração entre os países da comunidade na busca por soluções conjuntas para os desafios do continente, enfatizando o papel da língua portuguesa como um ponto de ligação para promover diálogos e parcerias entre os países africanos e os restantes membros da CPLP. A 8ª edição da Gala de Prêmios da Lusofonia é um evento de grande importância cultural que celebra as contribuições de indivíduos e instituições em várias áreas, como música, literatura, cinema, arte e ativismo social dentro do contexto dos países de língua portuguesa. A gala tem como objetivo reconhecer e premiar os talentos e as relações mais destacadas de artistas, profissionais e líderes de comunidades dos países da língua portuguesa. Esses prêmios são uma maneira de enaltecer a riqueza e a diversidade da cultura lusófona, promovendo um maior intercâmbio entre as nações e destacando aqueles que têm se destacado em suas respectivas áreas. A gala costuma ser transmitida ao vivo e gera grandes expectativas, sendo uma oportunidade tanto para os premiados quanto para o público em geral e vivenciarem e celebrarem a riqueza cultural dos países lusófonos. Como já tinha falado antes, o tema de hoje vai ser a CPLP. A CPLP é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que foi criada no 17 de julho de 1996, com o objetivo de promover a cooperação entre os países que falam português. Nessa altura, essa comunidade só contava com 7 países como Portugal, Moçambique, Brasil, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, a Guiné-Bissau e Portugal. 18 anos depois, foram aderidos mais 2 países que são Timor-Leste e a Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial teve dificuldades para ser aderido na CPLP, mas com constância, a Guiné Equatorial finalmente foi aceita no dia 23 de julho de 2014, na 7ª Cimeira de Chefes de Estado de Governo, em Dakar, Senegal. Desde a sua adesão à Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Guiné Equatorial tem ratificado vários acordos. Muitos destes estão em vigor e outros ainda por ratificar. Estes acordos e estas ratificações promovem várias cooperações. Entre outros, temos a cooperação de educação e cultura. Um exemplo de um benefício que podemos aproveitar é o novo grau
de Filologia Linguística, promovida na Universidade Nacional da Guiné Equatorial, orientada para formar futuros professores de língua portuguesa para a Guiné Equatorial. Temos também a cooperação econômica, que tem a ver mais com o pilar econômico da CPLP, a Confederação Econômica da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Temos também acordos de mobilidade e vistos. Nesse sentido, temos a livre mobilidade para os usuários de passaportes diplomáticos e de serviço no seio da comunidade de países de língua portuguesa. Também a Guiné Equatorial pode beneficiar de participação em vários fóruns, como por exemplo o Fórum de Macau, que vai ser acolhido este ano na Guiné Equatorial. No programa de hoje vamos ter conosco ao Ministro de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e da Diáspora da Guiné Equatorial, a Sua Excelência Simeon Oyono Essono Angué. Excelência, agradecemos que você esteja conosco hoje. Comecemos pela primeira questão. Como é que a Guiné Equatorial contribuiu para o fortalecimento da CPLP no âmbito diplomático e quais considera serem os seus contributos mais significativos na última década? Agradeço a oportunidade de abordar esta questão fundamental para a nossa política externa. Sua Excelência, o Presidente da República e chefe do governo, Rangaman Bazar, na qualidade de convidado de honra da 5ª Cimeira de Chefe de Estado e de Governo em São Tomé, no ano 2004, reconheceu o vínculo histórico e cultural que une o nosso país, a CPLP, visualizando assim a necessidade de fazer parte desta comunidade, uma ação que nos aproximou daquela história lusófona para vezes esquecida pelas nossas ligações ao mundo hispânico. Da mesma forma, na última década, a Guiné Equatorial desempenhou um papel ativo e construtivo na esfera diplomática da CPLP. Deu prioridade ao diálogo contínuo, procurando a colaboração e a compreensão mútua como pilares essenciais das nossas relações com os Estados-membros da CPLP. Desde o começo, a nossa estratégia tem sido impulsionada pela convicção de que a cooperação é a pedra angular de qualquer relação entre Estados. Temos participado ativamente nas cimeiras da CPLP, nas reuniões ministeriais e noutras instâncias diplomáticas, defendendo uma abordagem inclusiva e equitativa na tomada de decisões. O nosso compromisso de construir relações fortes tem sido fundamental para fortalecer a coesão na comunidade lusófona. As nossas contribuições mais significativas foram, em primeiro lugar, a promoção da igualdade de voz e representação entre todos os Estados-membros. Temos defendido uma participação ativa e equitativa, reconhecendo a diversidade da nossa comunidade e valorizando a riqueza que cada nação traz para a CPLP. Esta abordagem reforçou a legitimidade e a eficácia da CPLP como ator na cena internacional. Excelente. Passemos agora à segunda questão. No âmbito do Programa de Apoio à Integração na CPLP, poderia partilhar detalhes sobre as estratégias e ações específicas que implementou com sucesso no ano passado para atingir os objetivos estabelecidos? Claro, o Programa de Apoio à Integração tem sido uma prioridade para a Guiné Equatorial e, no ano passado,
assistimos a implementações bem-sucedidas que reforçaram ainda mais os nossos laços na CPLP, como a resolução sobre o país, que aprova com sucesso nossa integração naquela comunidade. No domínio econômico, centramos-nos na promoção da diversificação das nossas relações comerciais e de investimento com os Estados-membros. Facilitamos reuniões de negócios, fóruns econômicos e mesas redondas para explorar oportunidades de colaboração, especialmente em setores estratégicos como energia, agricultura e tecnologia. E vemos um exemplo disso na celebração que se realizou no Centro de Conferência de Sipopo, da primeira Cimeira Empresarial da CPLP em plena pandemia de Covid-19 no ano 2021. No campo cultural e educacional, realizamos programas que fortaleceram os laços humanos e promoveram a diversidade cultural. Promovemos intercâmbios acadêmicos, eventos culturais conjuntos e programas de formação que não só enriqueceram as nossas sociedades, mas também consolidaram a identidade lusófona partilhada. O ensino de português como língua adicional no nosso sistema educativo também foi parte fundamental desta estratégia. Além disso, no domínio de saúde, estamos a colaborar estreitamente com outros Estados-membros para enfrentar os desafios da pandemia do Covid-19, partilhamos experiências, melhores práticas e coordenamos esforços para garantir uma resposta eficaz e solidária a esta crise global. Uma abordagem estratégica e adaptativa. Com o 10º aniversário da adesão da Guiné Equatorial à CPLP, pode detalhar lições aprendidas e como estas influenciaram a adaptação da política externa do país à comunidade lusófona? Comemoramos este 10º aniversário com gratidão pelas lições aprendidas. A nossa adesão à CPLP proporcionou-nos uma plataforma valiosa para aprender e crescer como nação. Apreciamos a diversidade da comunidade lusófona e as oportunidades que surgem da colaboração com estados que partilham a nossa língua e valores. A principal lição aprendida é a importância da colaboração e da compreensão mútua. Observamos como a diversidade cultural e linguística pode ser uma mais-valia na construção de relações sólidas. Além disso, reforçamos a nossa compreensão da importância de adaptar as nossas políticas e estratégias para enfrentar desafios comuns e tirar partido de oportunidades partilhadas. A experiência destes 10 anos tem sido essencial para aperfeiçoar a nossa diplomacia e compreender melhor a dinâmica da CPLP. Incorporamos estas lições na nossa política externa, procurando sempre ser um membro ativo e construtivo da comunidade lusófona. Lições valiosas, sem dúvida. Agora vamos para a última pergunta. Considerando o futuro do relacionamento da Guiné Equatorial com a CPLP, pode oferecer aspectos sobre as iniciativas e medidas que o Ministério dos Negócios Estrangeiros planejou para fortalecer ainda mais a colaboração e influência do seu país na organização? Olhamos para o futuro com determinação e optimismo. A Guiné Equatorial pretende reforçar ainda mais o seu papel na CPLP. Para conseguir isso, estamos planejando diversas iniciativas em áreas-chave. Em primeiro lugar, intensificaremos os nossos esforços na promoção da cooperação econômica,
explorando novas oportunidades comerciais e de investimento com os Estados-membros. Na esfera cultural e educacional, pretendemos expandir nossos programas que fortaleçam os laços humanos e promovam a diversidade cultural. Além disso, continuaremos a promover o ensino do português nas nossas instituições de ensino, reconhecendo a importância da língua partilhada na construção de uma identidade lusófona sólida, na saúde e no ambiente. Procuraremos reforçar ainda mais a colaboração na resposta às pandemias e na promoção da saúde global, bem como na luta contra as alterações climáticas. A solidariedade e a coordenação nestas questões são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar das nossas populações. Em suma, o nosso foco será na construção de relações sólidas, no reforço da cooperação econômica e na promoção da colaboração em áreas de interesse comum. Estamos empenhados em contribuir ativamente para o desenvolvimento coletivo da CPLP e na consolidação de uma comunidade lusófona mais forte, solidária e com sucesso. Excelência, agradecemos as suas perspectivas e a visão abrangente que nos proporcionou. Estamos confiantes de que o povo da Guiné Equatorial e dos Estados-membros da CPLP apreciaram a dedicação do seu país à colaboração e à compreensão mútua. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Obrigada a nós. A seguir, vamos assistir a uma entrevista exclusiva com o conselheiro presidencial em matéria dos assuntos da comunidade de países de língua portuguesa. Estamos a falar da Sua Excelência Murad Isaac Murad. Então, hoje temos nesse espaço conosco o Sr. Embaixador Murad Murarji, que acompanhou grande parte do processo da Guiné Equatorial na sua adesão na CPLP. E tivemos a oportunidade de fazer esta entrevista exclusiva com ele. Seja bem-vindo, Sr. Embaixador. Obrigado, Carlota. É uma oportunidade que me dão para falar ao povo equatoriano que eu gosto muito de estar aqui no vosso país, como sabem. Eu estou aqui desde 2017, que eu cheguei aqui ao vosso país. Sinto-me bem, sinto-me muito bem estar aqui. Então, desde o tempo que a Guiné Equatorial começou a fazer as tentativas da adição na CPLP, o que o senhor achou? Qual foi a sua perspectiva? Como é que o senhor acompanhou este processo? Olha, foi um longo processo, a entrada da Guiné Equatorial. Eu não sou o protagonista principal da adesão da Guiné Equatorial à CPLP. Houve muitos que, antes de mim, desenvolveram esforços para que a Guiné Equatorial pudesse ser membro da CPLP. Desde a fundação, a criação da CPLP, os dirigentes, os presidentes das antigas colónias portuguesas que fizeram parte da fundação desta comunidade, eles queriam que a Guiné Equatorial fizesse parte logo no início, em 1997, como parte do país fundador da CPLP. Mas pronto, como as decisões da CPLP são tomadas por consenso, não houve um consenso para que a Guiné fosse parte da CPLP nessa altura. Depois houve um longo caminho que se seguiu. Houve uma cimeira em São Tomé e Príncipe, em 2004, em que o presidente, na altura, era o presidente Fradique de Menezes, convidou o presidente Lobianco para estar presente na cimeira, embora com oposição de algum Estado-membro, mas ele conseguiu convencer os outros países para que a Guiné Equatorial estivesse presente e o presidente Obiang esteve presente em São Tomé. E também houve uma oposição de um Estado-membro para que a Guiné não fizesse parte. Depois seguiu-se 2010 em Luanda. Em Luanda também a Guiné Equatorial foi convidada a participar,
Mas também houve, de facto, mais uma vez, uma oposição do Estado-membro para que não se concretizasse essa adesão. Mas aí, em Luanda, foi onde se traçou um roteiro de adesão, em que se colocavam quais eram os passos que a Guiné Equatorial devia dar para que pudesse ser membro da CPLP. E nesse roteiro vinham os princípios básicos, orientadores da comunidade dos países da língua portuguesa. Agora, eu cheguei à CPLP em 2012. Foi quando cheguei a Lisboa em 2012. Antes de começar a desempenhar as minhas funções, fui para Nova Iorque. Estive em Nova Iorque e quando o embaixador Teodoro Insui, que foi meu colega em Brasília, como embaixadores, ele soube que eu estava lá e naturalmente deve ter informado o presidente Obiang que eu estava também em Nova Iorque. Ele telefonou-me e disse: olha, o presidente Obiang quer falar consigo. Eu disse: tudo bem, vou me deslocar ao hotel onde está e eu vou me encontrar com ele, não tenho problema. Fui ao hotel onde estava o presidente Obiang, ele falou-me do processo, digamos, de adesão da CPLP, que já era longo, fez muitas tentativas, ele próprio, pessoalmente, era uma vontade dele. Eu disse: senhor presidente, muito bem, eu quando chegar a Lisboa, eu vou rever o dossiê da adesão da Guiné Equatorial à CPLP. E depois vou ver quais são os passos que é preciso dar a seguir. Mal cheguei a Lisboa, foi o que fiz. Ainda fui a Guiné-Bissau primeiro, porque havia uma crise na Guiné-Bissau. Eu tinha que ir lá ver o que se passava na Guiné-Bissau para poder informar os Estados-membros sobre a situação da Guiné-Bissau. E logo a seguir, aliás, em Nova Iorque, o presidente Obiang convidou-me a visitar o país, a Guiné Equatorial. Depois da Guiné-Bissau, eu preparei a visita à Guiné Equatorial. Eu estive aqui em 2013. Ele recebeu-me também, mais uma vez. O que eu queria aqui era que ele me reafirmasse a sua vontade política de entrar para a CPLP. Encontrei-me com ele, recebeu-me em Colinas, e foi muito agradável o encontro com ele. Tive com o vice-primeiro-ministro na altura, tive com o ministro dos Assuntos Exteriores, que era o ministro Agapito, que me ofereceu o jantar, e falámos longamente sobre o processo da Guiné Equatorial. Eu disse que eu já revi o dossiê. Quando chegarmos a Lisboa, vamos fazer de novo uma revisão do que está sendo feito a nível do acompanhamento dos passos que a Guiné está dando, do ponto de vista da língua portuguesa, do ponto de vista da pena de morte e do acervo cultural. Eu encarreguei ao grupo de acompanhamento, mais uma vez, para vir de novo à Guiné Equatorial para fazer o acompanhamento desses passos todos que era preciso dar. Em Maputo, na Cimeira de Maputo, em 2012, foi onde eu fui eleito secretário executivo, também não se chegou à conclusão. No ano seguinte, em 2013, no Conselho de Ministros no Conselho de Ministros Ordinário, que teve lugar em Maputo, mais uma vez o dossiê da Guiné Equatorial não passou. Então foi aí quando eu propus, digo: olha, nós temos que convocar uma sessão especial do Conselho de Ministros, que teve lugar em Maputo em fevereiro de 2014, porque daria tempo a que o grupo de acompanhamento viesse de novo à Guiné Equatorial e ficássemos cientes de que o processo de acompanhamento que foi traçado em Luanda estava bem encaminhado. O grupo esteve aqui, voltou para Lisboa, fez o relatório, então preparamos o relatório para o Conselho de Ministros Extraordinário que teve lugar em Maputo. No Conselho de Ministros Extraordinário de 2014, em que só o ponto principal era a adesão da Guiné Equatorial, ficou aí, depois de longas discussões, mais uma vez com a oposição de um país membro, mas todos os países, antigas colónias portuguesas, mas o Brasil, queriam que a Guiné Equatorial entrasse na CPLP e que seria admitido na próxima cimeira da CPLP, em Dili. Por que é que isso acontecia? Porque os países africanos argumentaram que, olha, os nossos países também se perguntam por que a Guiné Equatorial até hoje não é membro. E qual é a justificação que nós vamos dar aos nossos países, aos nossos povos, que a Guiné Equatorial até hoje não é membro? Sendo que a Guiné Equatorial foi a antiga colónia portuguesa. Foi a antiga colónia portuguesa, teve quase 300 anos, se não me engano, mais uns 200 anos da Espanha. E que ele sentia-se no direito de regressar à família a que ele pertencia antes. E por isso que eu disse, bom, nesse sentido, eu acho que não estou a ver razões porque é que a comunidade não aceita a Guiné Equatorial. Preparamos tudo e levamos as recomendações do Conselho de Ministros Extraordinário de Maputo para a Cimeira de Dili em 2014. E aí foi simples.
Foi simples, e apesar de que o outro país membro que tentava sempre não estar de acordo, teve que se render à evidência, porque todos os países não queriam que a Guiné Equatorial fosse membro de pleno direito. E nessa altura a Guiné Equatorial foi admitida e hoje estamos aqui todos. Estamos aqui todos a celebrar o 10º aniversário da entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Eu acho que foi uma mais-valia esta entrada da Guiné, trouxe muitas vantagens não só para a própria Guiné Equatorial, mas para a própria comunidade, dado o enorme potencial de recursos que a Guiné pode oferecer à própria comunidade dos países da língua portuguesa. Claro, pode ser. Agradecemos muito o seu ponto de vista, muito construtivo de fato, e agradecemos o tempo dedicado a esta entrevista no programa Nossa Cultura. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês também por me ter dado esse espaço, se bem que eu estou-me a preparar para um dia falarmos sobre a CPLP, não só sobre a questão da Guiné Equatorial, a adesão da Guiné Equatorial, mas também falar da CPLP em geral. Porque era bom que os cidadãos aqui conheçam um pouco mais sobre a CPLP, qual é a importância que a CPLP tem para o país. Portanto, isso são elementos necessários para a gente compreender também qual é a filosofia que orienta a CPLP, a nova visão da CPLP, a visão estratégica da CPLP, enfim. São elementos essenciais que eu gostaria de transmitir com vocês numa discussão aberta. Claro, vai poder ser. Então vamos trabalhar nesse projeto para a próxima. E agora voltamos para o set. A seguir, vamos entrevistar ao embaixador da Guiné Equatorial em Portugal e ao representante da missão permanente junto à CPLP, a Sua Excelência Tito Mbah Ada. Qual é a sua visão para o futuro da CPLP e como vem o papel da Guiné Equatorial para esse futuro? Muito obrigado. A minha visão para o futuro da CPLP centra-se no fortalecimento da cooperação e da solidariedade entre os países membros, fazendo a CPLP sair dos gabinetes e chegar à cidadania, promovendo o desenvolvimento sustentável, a democracia e os direitos humanos na nossa comunidade lusófona. Pessoalmente, acredito no potencial da CPLP como uma plataforma eficaz de colaboração em todas as áreas do desenvolvimento humano. Neste contexto, vejo a Guiné Equatorial a desempenhar um papel ativo e construtivo na CPLP, contribuindo, como qualquer outro Estado-membro, com a sua experiência, com a sua capacidade para fazer avançar os objetivos comuns da organização. Quais considera serem os principais desafios que a CPLP enfrenta atualmente e de que modo podem ser enfrentados? Bom, o principal desafio que a CPLP enfrenta, os principais desafios que enfrenta a comunidade, é aproveitar o enorme potencial econômico, potencial político e social dos Estados-membros. Temos uma população jovem, que significa uma enorme força laboral. Temos recursos energéticos e marítimos por explorar. Temos uma comunidade empresarial disposta a quebrar barreiras para criar bem-estar a uma população com vários desafios de pobreza. Para enfrentar estes desafios, é essencial reforçar os mecanismos de diálogo e conversação político-diplomática no âmbito da comunidade, continuar a empreender reformas na organização para uma maior representatividade dos Estados-membros, passar a mobilidade da teoria à prática e aproveitar o espaço econômico comum da comunidade. Como descreveria o papel e as responsabilidades da Guiné Equatorial como representante permanente junto à CPLP? Bom, a missão da Guiné Equatorial junto da CPLP visa representar os interesses do país dentro da organização.
promovendo a cooperação e também promovendo a integração regional em todos os domínios. Como representante permanente, tenho a responsabilidade de participar ativamente nas reuniões estatutárias e também nas atividades da CPLP, contribuindo com a experiência e a visão do país na formulação de ideias positivas para converter em políticas e programas da organização. Quais são as suas expectativas quanto ao futuro da cooperação entre os países membros da CPLP e como tenciona contribuir para esses esforços como representantes da Guiné Equatorial? Bom, as minhas expectativas para o futuro da colaboração entre Estados-membros da comunidade são ambiciosas, mas também são realistas. Estou empenhado em continuar a trabalhar com os meus colegas da CPLP para fortalecer os nossos laços de amizade, cooperação e solidariedade dentro da nossa comunidade lusófona. Para atingir este objetivo é essencial promover o diálogo, promover a conscienciação e promover a cooperação econômica e empresarial entre os Estados-membros, em áreas prioritárias de interesse comum em benefício das nossas populações. A seguir, vamos assistir à entrevista com o embaixador encarregado da lusofonia no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial. Estamos a falar do Sr. Embaixador Ricardo Mateo Silas. Caro embaixador, é um prazer tê-lo entre nós pela primeira vez. Espero que possamos aprender muito sobre o funcionamento da CPLP no país e que se sinta confortável. O prazer é meu. Agradeço o convite e valorizo muito o trabalho que realiza na divulgação do esforço do governo nos assuntos da CPLP e, especialmente, do esforço do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que o país seja um membro ativo desta comunidade. É importante que a população tenha um canal de informação como o seu. Muito obrigada, Ilustre. Tentaremos estar à altura da ocasião. Como primeira questão, gostávamos de saber como descreveria a sua função e objetivo principal como ponto focal de cooperação da CPLP para a República da Guiné Equatorial e como embaixador responsável pela lusofonia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Diáspora. Uma boa pergunta. Tive a grande honra que a Sua Excelência, o Presidente da República, Chefe de Estado e de Governo, Obiangema Mbasogo, tenha confiado em mim para o desempenho destas importantes responsabilidades, que são multifacéticas e cruciais para o fortalecimento das relações entre a Guiné Equatorial e os restantes Estados-membros da CPLP numa esfera multilateral. A minha principal função é servir de ponte de comunicação e cooperação entre a CPLP e os ministérios setoriais, bem como de filtro entre estes e a direção de cooperação daquela organização. Isto passa por promover e divulgar a cooperação da CPLP, facilitar o diálogo e a colaboração entre os pontos focais setoriais da Guiné Equatorial, identificar e propor projetos e atividades em conjunto com os meus colegas dos restantes Estados-membros e supervisionar e avaliar as atividades que são realizadas, incluídas no marco bienal de cooperação da CPLP, sob as diretrizes do documento de cooperação estratégica que os Estados promulgam a cada 6 anos. Do mesmo jeito, trabalho em estreita colaboração com os organismos de cooperação da CPLP, com os departamentos ministeriais setoriais, com organizações não governamentais, com instituições acadêmicas e outros parceiros interessados em identificar oportunidades de cooperação que ajudem a facilitar a troca de projetos, conhecimentos e experiências. A cooperação dentro da CPLP pode assumir muitas formas, desde projetos conjuntos de desenvolvimento até programas específicos em um setor específico de um Estado-membro da CPLP. Por exemplo,
Son coordenados proyectos de desenvolvimento en diferentes áreas que envolven todos os países da CPLP, bem como son organizados eventos e conferencias para promover a troca de ideas e experiencias entre os Estados-membros. Gostaria de lembrar neste momento a importância que os departamentos sectoriais de todos os países que compõem a CPLP devem estar plenamente envolvidos no trabalho da CPLP para que a cooperação seja eficaz. Em grosso modo, como embaixador responsável pela lusofonia, uma das minhas principais responsabilidades é promover a cultura e a língua portuguesa na Guiné Equatorial. Isto envolve trabalhar mais em estreita colaboração com os departamentos ministeriais da Cultura, Turismo e Promoção do Artesanato, bem como o Departamento de Educação, Ciências e Ensino Universitário e Profissional. Como ponto focal de cooperação, tenho a responsabilidade de representar a Guiné Equatorial na CPLP. Isto envolve participar em reuniões e conferências da CPLP, informar ao nosso governo sobre as atividades e decisões da CPLP e manter comunicação regular com os restantes pontos focais de cooperação. Em última análise, o meu propósito é contribuir para o desenvolvimento sustentável da Guiné Equatorial e para a integração do nosso país na comunidade lusófona. Acredito firmemente no poder da cooperação e da solidariedade para superar desafios comuns e construir um futuro melhor para todos nós. Através do meu trabalho, espero contribuir para um futuro mais brilhante e sustentável para a Guiné Equatorial e para toda a comunidade lusófona. Já chegamos à última questão. Gostaríamos de saber quais são os principais objetivos ou prioridades como ponto focal de cooperação para a Guiné Equatorial no seio da CPLP a curto e médio prazo. Desde o Ministério dos Negócios Estrangeiros e mais especificamente do Gabinete Lusófono, temos vários objetivos e prioridades de curto e médio prazo que estão alinhados com os objetivos estratégicos da CPLP e com as necessidades específicas de desenvolvimento e diversificação da economia da República da Guiné Equatorial. Um dos principais objetivos é reforçar a cooperação em áreas-chave como é a educação. Isto envolve trabalhar em estreita colaboração com governos, organizações não governamentais e instituições acadêmicas para identificar oportunidades de cooperação e facilitar o intercâmbio de conhecimentos e experiências. Envolve também a coordenação de projetos conjuntos, a organização de eventos e conferências e a promoção da cultura e da língua portuguesa na Guiné Equatorial. Tudo isto para cumprir o mandato da Sua Excelência, o Presidente da República, chefe de Estado e de Governo, de introduzir o português no currículo escolar. Para isso, em conjunto com o Ministério da Educação, a Universidade Nacional da Guiné Equatorial, instituições estrangeiras como é o Instituto de Camões de Portugal ou o Instituto Guimarães do Brasil, se criou a licenciatura em Filologia Portuguesa que será implementada com o fim de ter professores próprios de português e não depender de bolsa de cooperação e cumprir, assim, com o mandato da Sua Excelência. Outra prioridade é melhorar a representação e participação da Guiné Equatorial na CPLP. Isto implica participar ativamente nas reuniões e conferências da CPLP, informar ao nosso governo sobre as atividades e decisões da CPLP e manter uma comunicação regular com os restantes pontos focais de cooperação para poder participar na multiplicidade de projetos que derivam daquela organização e para poder promover o desenvolvimento sustentável na Guiné Equatorial. Em resumo, os principais objetivos e prioridades a curto e médio prazo são reforçar a cooperação em áreas-chave, melhorar a representação e participação da Guiné Equatorial na CPLP, promover o desenvolvimento sustentável e reforçar a capacidade da Guiné Equatorial para responder às ameaças emergentes. Através do meu trabalho, espero contribuir para um futuro mais brilhante e sustentável para a Guiné Equatorial e para toda a comunidade lusófona e tornar a língua portuguesa e a cultura lusófona
parte da vida cotidiana de todos os meus concidadãos equatorianenses. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo conosco. Espero que tenha se sentido muito confortável. Obrigado a você e até a próxima. Obrigada a nós e até a próxima. Após essas entrevistas, a nossa equipa preparou uma pequena reportagem sobre como é que funciona o Departamento da Lusofonia no Ministério de Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, onde vimos como é que funciona dito departamento, qual é a missão de cada pessoal e, ao seguir, entrevistamos ao embaixador adjunto encarregado da lusofonia de dito departamento. Bom dia, eu chamo-me Roberto Carlos Uganda Garondo, sou embaixador adjunto encarregado da lusofonia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e da Diáspora da República da Guiné Equatorial. Agradeço ao programa Nossa Cultura pelo convite e hoje eu quero apresentar o nosso gabinete da lusofonia. Sabemos que a CPLP trabalha com várias áreas setoriais de cooperação para o desenvolvimento da organização. Portanto, o Gabinete da Lusofonia recebe comunicações enviadas pela Missão Permanente da República da Guiné Equatorial junto da CPLP em Lisboa, igualmente pelas embaixadas do nosso país acreditadas em países lusófonos, bem como das embaixadas dos Estados-membros acreditadas em Malabo e outras procedências. Apresento ao Sr. Ricardo Mateus Sila, o embaixador encarregado da lusofonia. Quero apresentar a senhora Lina Sales Andeme. Ela é a nossa secretária encarregada do registro interno. Bom dia! Temos uma plataforma digital da qual ela se encarrega de fazer os arquivos digitais e fazer os seguimentos dos documentos. Apresento aos senhores Eugênio Miguel Motulo e Maria Rosário Eyene Humo. Eles são os funcionários encarregados da cooperação técnica com os pontos focais da Comissão Nacional da CPLP. Este aqui é o nosso gabinete técnico. Estão aqui todos os funcionários que trabalham ativamente por meio da nossa plataforma virtual. Quero salientar que desde o Gabinete da Lusofonia comunicamos aos diferentes ministérios sobre as reuniões, eventos e outras atividades que se desenvolvem no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, mas também apoiamos ao nosso governo em termos de tradução e interpretação da língua portuguesa. Mudando um bocado de conversa, vamos entrar na gastronomia. Hoje vamos entrar na gastronomia da Guiné Equatorial e vamos falar de um prato tradicional que costumamos comer cá nos sábados. Chama-se molho de moamba. Outros chamam bangaçu, outros chamam esogmelén. Os portugueses chamam molho de moamba e em espanhol chama-se sopa de azeite de palma. Para mais informação, vamos assistir o seguinte vídeo. Hola Lina, hola Carlota, yo me llamo Celia Tiani Manga. Pues hoy les vamos a presentar un plato típico de Guinea Ecuatorial, que es la salsa de palmiste. Los combe lo llaman pambota, los fan lo llaman bangasup y los criollos bubi lo llaman bangasup. Ahora, primeramente cogemos los dátiles, lo ponemos a hervir unos 15 minutos. Después de hervirlos, lo machacamos. Después de machacar, lo filtramos. Después de filtrar, tenemos el líquido aquí. Después de filtrarlo, lo ponemos en el fuego a hervir. Ahora, después de hervir, cuando está espeso, es cuando cogemos ahora nuestros ingredientes que tenemos aquí, que es el pescado ahumado, caracoles. También tengo gambas ahumadas. Tengo también la cebolla, el picante, pero la cebolla la tengo ya triturada.
el picante y la sal y el caldo. Ahora cogemos el líquido de la salsa que hemos filtrado de palmiste, lo ponemos ya en el fuego. Aquí ahora mismo vamos a esperar unos 15 minutos, el tiempo de hervir. Cuando estará ya espeso es cuando vamos a poner ya los condimentos que tenemos aquí. Aquí estamos de nuevo. Bueno, después de todo esto ya está espeso. Ahora vamos a poner nuestro caldo para dar el sabor. Ponemos nuestro pescado ahumado. Ponemos nuestros caracoles. Gambas ahumadas. ¿Ya? A remover la olla. Ahora vamos a poner también cebolla triturada. Ya lo he terminado de triturar. ¿Ya? Y el picante fresco, natural. Ok, aquí tenemos nuestro pan bota 4x4. Mira cómo está blando. Mira qué rico se ve. Pasamos ahora directamente a la mesa para el ñam ñam. Interessante o prato de hoje. O que é que acha deste prato? Eu acho desse prato, tipo, é um prato muito bom, porque já comi várias vezes. Também tem gente que come com mandioca, tem gente que come com arroz, tem gente que come com banana macho. Eu gosto mais com plátano macho. Mas, tipo, eu sei que prepara-se de uma maneira diferente, pelo menos, tipo, eu que sou, tipo, ndoé, nós costumamos preparar com peixe fresco. Metem, tipo, limão, outras coisas, mas gosto mais desse, tipo, do típico que preparam na minha terra do que outros. Não sei, cada um tem, tipo, a sua preferência, mas eu gosto mais com peixe. Bom, eu gosto do prato. O meu problema com o prato é que acho que o seu processo de preparação é muito longo e tem muito trabalho. De facto, eu quase nunca preparo. E não tens paciência? Não. Se não for uma ocasião importante, alguma festa lá na casa, eu não. Mas gosto de comer. Isso, então tu és mais de comer massa, que é muito mais fácil de fazer, 5 minutos já tens a massa. Claro, Entretanto, eu gosto desses pratos porque são bons, são bem ricos e, sinceramente, eu também gosto de comer, acompanhado com um copo de vinho, acho que dá. Bom, acho que chegamos até o fim do programa de hoje, neste capítulo, e espero que tenham gostado tanto como nós e, bom, agradecemos a sua atenção, o tempo e esperamos reencontrar no próximo capítulo. Até a próxima. Até a próxima.